capítulo, o verso 3. E aí a palavra do Senhor, nós falamos hoje, e a respeito do jejum, né? Todos esses textos que nós estamos falando, assim, qualquer dúvida, se você achar que ficou pouca explicação, manda lá no grupo, né? Na próxima aí a gente leva um tempo mais, talvez seja importante. Ah, isso aqui para mim é mais importante do que aquele, né? Esse eu já conheço mais, aquele conheço menos. Se eu queria entender mais ou menos, pode perguntar, tá bom? E aí chegou no pano de saco e cinza, né? Ah, o pano de saco, hoje a gente conhece como tem, né, o pano de algodão cru, onde eles ensacam um alimento, arroz, feijão, grãos de toda espécie, e, e era a roupa que era o tecido mais, porque era pelo de cabra, olha só, né, assim, era algo assim, era o mais barato que tinha, não tinha como ser mais barato. Então trazia essa questão de miséria mesmo, de pobreza, de humildade, de arrependimento. Jonas capítulo 3, o profeta Jonas, Jonas capítulo 3, o verso 5 e 6, onde ele vai pregar para o povo de Nínive, e aí ele está lá falando sobre a volta do Senhor Jesus. Jonas é interessante porque ele acorda de madrugada e vai pregar de Jesus de madrugada. E realmente ele não estava afim de falar do amor de Jesus, mas ele pregando de madrugada achou assim, poxa, ninguém vai se converter. Esse era o desejo dele, né? Era um profeta assim, com muitas marcas no coração. E, e por acaso alguém ouviu, falou para o rei foi comovido aí. E aí o verso 5 ele fala assim, os ninivitas, Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, né? Porque eles viram que precisava mudar a vida. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele também se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco e se assentou-se sobre a cinza, né? Então, assim, a, por que eles falam sentar sobre as cinzas? Fora de cada cidade tinha tipo um lixão, né? Tinha os muros e que tipo de lixo que eles produziam naquele resto de comida, é, resto de madeira, alguma coisa assim que não utilizou, que eles não queimaram no fogo, eles jogavam fora e aí colocavam fogo nisso, né, no entorno da cidade, né, para poder queimar aquele resto de coisa ali que estava, né? Não eram muitas coisas, não produziam muito lixo, mas aí ficava aquelas cinzas. E aí as pessoas iam para lá, assim como foi Jó também. Jó foi para fora da cidade, né? Estava com lepra e ele cobria as feridas com as cinzas. Então, geralmente era um lugar assim, assim como é hoje, era um lugar assim muito miserável. Mas eles se cobriam de cinza, de pano de saco. Em Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, lá no início de tudo, Gênesis capítulo 37, verso 34. Gênesis 37, verso 34. Aí a situação aqui é com Jacó. Então Jacó rasgou suas vestes, cingiu de pano de saco, lamentou o filho por muitos dias. Quando os irmãos vieram falar que José, eles tinham vendido José ali para o Egito, e aí eles falaram para o pai que um leão matou José. Quando o pai ouve isso, né, Jacó, ele se põe de pano para dizer que estava de luto, né, e chorou ali por muitos dias, colocou, lamentou, chorou pelo filho. Segundo Samuel,
Segundo Samuel, capítulo 3 de segundo Samuel, capítulo 3, o verso 31, né? E aí nós temos aqui essa questão do relacionamento da amizade entre Davi, né, e não a amizade em si, né, e Joabe, e a todo o povo que com ele estava, rasgais as vestes, cingi-vos de pano e ide pranteando diante de Abner. Abner era o general de Saul. Aí Saul faleceu, né? E, e como Joabe ele foi muito alinhado com Davi, era parente de Davi, o que ele vai fazer? Ele se sente enciumado ali para o Abner e acaba matando o Abner, né? E, e Davi fica muito triste. Para que o povo soubesse que não foi Davi que mandou matar Joabe, Abner, aí Davi se veste de pano de saco, né? E proclamou que todo mundo colocasse pano de saco para se humilhar mesmo. E o rei Davi ia seguindo o féretro, né? O velório, seguindo ali adiante, né? A Esther, capítulo 4, aliás, Esther, capítulo 4, o verso 1, e aí nós temos essa Esther 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e cobriu o pano de saco e cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, né? O que vai acontecer? E aí o verso 3, né? Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum. Quando houve, né, e choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. Quando, né, houve o pedido, né, para que matasse os judeus, e aí o rei Assuero assinou, né, e, e nesse momento aí o povo se compadece porque sabe que ia morrer, e acabou todo mundo se vestindo em pano de saco. Então, quando nós voltamos para Daniel, o que a gente tem que entender nesse momento aqui? E não importa, né? Porque quando Daniel volta o rosto para Deus, ele vê a sua pequenez, ele ora ao Senhor, suplica ao Senhor, jejua e se humilha na presença de Deus. Se humilhar na presença de Deus faz parte de um coração contrito. Não tem como chegarmos na presença de Deus com arrogância, com prepotência e achar que, nossa, Deus foi injusto comigo, Deus não me ajudou, Deus não existe isso, né? Nosso pecado nos distancia do Senhor. O verso 4, e olha que coisa interessante, aí ele começa a falar um pouco da oração dele, né? Qual foi a oração dele? Aqui ele disse o que ele fez no verso 3. Mas no verso 4, ele diz assim, ó, orei ao Senhor, e aí a gente já viu, né? A, Ontem a gente falou sobre entrar no quarto, fechar, aí a gente viu sobre a oração do Pai Nosso um pouquinho, mas toda a oração, né, ela vem de uma ação de reconhecimento das falhas. Então, orei ao Senhor meu Deus, confessei, né? E aí ele vai confessar, né, e falar: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. E aí Daniel começa a confessar os pecados dele, da nação dele, dos pais dele. Salmo 32, para Salmos 32, o verso 5, é interessante isso, porque às vezes a gente não entende mais os pecados da nossa nação,
O Brasil ele foi fundado, né, na exploração de muitas pessoas, os povos indígenas, os africanos, e o que nós temos hoje é um espelho dessa construção sanguinária, né, de exploração violenta. E aí, Salmo 32, verso 5: confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse. Aí falando Davi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Então aqui Davi vai confessando o pecado dele, a iniquidade. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre pecado e iniquidade, mas esse primeiro momento é essa confissão. Primeiro João, primeira carta de João, no Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 1, né? Primeira carta de João, capítulo 1, e aí o verso 9, de primeiro João. A 1 João, capítulo 1, o verso 9, o João, o apóstolo, ele vai ensinar assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, né, tem aí uma atitude, uma postura, né, se aí, uma conjunção, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O primeiro passo aí é confessar, porque Deus está disposto a nos perdoar. Romanos capítulo 10, o verso 10, 9, eu posso ler até o 9, né, 9, 10, né, ele vai dizer assim, Romanos capítulo 10, o verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Toda vez que a gente confessa a Deus o nosso pecado, nós estamos dizendo que nós não somos capazes de mudar a nossa vida, mas que em Jesus nós teremos a nossa vitória. E é Ele quem dá essa graça sobre nossas vidas. Ainda em Romanos capítulo 10, leu 9 mesmo. Então, assim, a primeira coisa que Daniel vai fazer na sua oração é confessar os seus pecados, confessar a sua iniquidade, confessar aquilo não que parece que ele tivesse alguma coisa e que desabonasse a sua postura como cristão. Mas aí a gente vai entender que o pecado, né, não era só dele, mas de toda a nação, com relação até quando a gente vê essa situação do Brasil de corrupção, de mentira, de engano, né, e poucos estamos lamentando por essa situação do Brasil e até do mundo, né, da sociedade corrupta. Nossa, triste. A lamentação deveria fazer parte do povo de Deus. Então, por que que o povo deveria se lamentar? Por não guardar, né, a aliança, diz lá Daniel, né? E aí, ó, Deus temível que guarda a aliança. Deus tem uma aliança conosco. E a misericórdia para os que amam e guardam os teus mandamentos. Guardar a aliança de Deus é o nosso papel. Neemias, capítulo 9, vamos lá para Neemias. Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, o verso 32. Né? Neemias volta para Jerusalém, depois que ela foi, né, do edito do rei, e aí Neemias volta para Jerusalém e vê ela toda destruída. No verso 32 de Neemias, capítulo 9, agora, pois, ó Deus, nosso Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, e não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio,
e nós, os nossos reis, os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, os nossos profetas, aos nossos pais e todo o seu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. O povo assírio foi os primeiros a conquistar, né, diminuir os territórios de Israel, né, quando ela foi dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e o Reino do Norte começou a perder território pelos povos assírios, né, bem lá atrás. Então, Neemias coloca ali, ó, desde aquela época, nós temos pecado e precisamos da misericórdia do Senhor, porque abandonaram os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, o verso 9 de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 4 aí, aliás, 7, o verso 9, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Existe essa aliança. É dessa aliança que Neemias estava falando, é dessa aliança que Esdras vai falar, é essa aliança que Davi vai falar, porque Deuteronômio foi o Pentateuco, né? Foi escrito lá atrás, quando o povo saiu do Egito, e aí ele faz uma promessa para o povo de Israel e para todo mundo. Todo mundo que se volta para Deus, Deus cumpre essa aliança. E ele fala lá, ó, que guarda a aliança e a misericórdia. Lembra que nós falamos sobre misericórdia? A misericórdia de Deus é algo que nós deveríamos receber pelo nosso pecado, mas pela graça de Jesus nós não recebemos. Isso é a misericórdia de Deus. Aí em Deuteronômio, aproveitando capítulo 4, né, de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 31 de Deuteronômio, capítulo 4, verso 31, né, a, ele vai dizer assim, né, ainda, Deuteronômio quer dizer repetição, né, e aí o verso 31, ele diz assim, ó, então o Senhor Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais, essa aliança, né? O verso 30, por que ele está falando isso? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor, né, não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Lembra que nós falamos sobre voltar o rosto, lá em Daniel, capítulo 9, verso 3? É nesse sentido, voltar-se para Deus, e aí Deus vai ter misericórdia. Hebreus, capítulo 4, verso 16, a Hebreus 4, 16, é, eu nunca tinha entendido muito a respeito desse amor genuíno de Deus conosco. Mas sabe quando um filho faz alguma coisa que você fica muito triste, mas quando ele volta perto de você, é como se nada tivesse acontecido. E isso acontece comigo, mas eu imagino como acontece do mesmo intensamente maior com Deus, porque isso é sendo uma pessoa, né, pecadora, tem esse coração. Deus, sendo Deus, infinitamente a misericórdia é muito maior. Então, assim, em Hebreus capítulo 4, o verso 16, ó, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, não precisa ter medo, a fim de recebermos misericórdia e acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, assim, a gente tem que se achegar perto de Deus. Mateus capítulo 9, verso 13, Mateus 9, 13, o Evangelho de Mateus,
ele vai falar exatamente isso aí, em Mateus 9:13, né? Quando ele fala, Jesus vai citar Samuel, quando Samuel vai falar com Saul a respeito de, olha, Saul, acaso Deus se agrada mais do que holocaustos e sacrifícios, né? Do que se obedecer à palavra do Senhor? E aí, aqui Jesus fala, ó, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Essa citação de 1 Samuel, capítulo 16. Holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É, aos nossos olhos, muitas vezes, essa questão de ter misericórdia de alguém é algo muito complicado, porque às vezes alguém nos entristeceu, nos magoou, e aí às vezes eu quero, na minha justiça santa, que não existe isso, né? Ninguém na terra tem uma justiça santa, a não ser Deus é justo e santo. Nós caminhamos para crescer, prossigamos, como diz o apóstolo Paulo, e corramos, né, para a cruz de Cristo, mas a nossa justiça é muito falha, muito pequena. Mas Jesus fala isso, ó, aprende aí, né? Nós temos um cérebro, nós somos inteligentes, aprende aí o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Deus se agrada mais de um jejum que transforma vidas do que um ano aí, greve de fome, que às vezes a gente vê o povo fazendo, não sei o quê, fala, meu Deus, né? E isso aí é algo que não é para aparecer, mas o jejum, e é uma coisa importante, o pastor Calito, ele fala uma frase que eu acho interessante, ele sempre fala, né? O jejum não muda o coração de Deus, muda o nosso coração para entender o que Deus quer. O caso de Davi, quando teve o filho de Batseba, ele jejuou 7 dias. E depois disso, independente do jejum dele, Deus mesmo assim tirou o filho, né? Havia um propósito ali. Então, nosso maior desejo, como diz aí, voltando em Daniel, capítulo 9, né? Os que amam e guardam os teus mandamentos. Nosso maior propósito é amar os mandamentos do Senhor, amar e guardar. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, voltando lá para a repetição, né? Ele vai repetir a lei. Vai que o povo se esquece aí. É uma coisa bem interessante, né, de Deuteronômio, que ele vai repetindo, repetindo. Deuteronômio capítulo 6, o verso 5, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. A força é ser intencional, né? O coração é saber que o nosso coração é enganoso e a nossa alma não dá valor à nossa carne. É. Então é como se ele dissesse aqui, ó, amará o Senhor Deus de todo, né, a, a sua razão, vamos dizer assim, seu coração seria a razão, não dá espaço para a sua carne, com toda a sua força e com toda a intencionalidade. Eu acho que aí sim seria o, o, o que ele está dizendo aqui, né? Traz aí a razão na mente, ó, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, né? E aí, para ter esse amor de Deus. João, Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é, João 3,16, e aí é um texto que extremamente conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, quando nós falamos de amor, é esse amor que nós estamos falando. Nós não. O amor que a Bíblia descreve é o amor de Deus para comigo e com você. A misericórdia de Deus, esse amor incondicional de Jesus. Talvez quando eu faço alguma coisa para alguém, eu espero pelo menos, um obrigado. Quando Deus faz algo para alguém, Deus não espera nada. Né? Talvez essa seja a grande diferença entre o amor de Deus e o nosso amor que a gente fala. Quando Deus faz algo, Ele não está esperando, nem muito obrigado. Então veio 10 leprosos, você vai lembrar dessa história, e Jesus curou 10. Não olhou para eles e falou assim: vem cá, deixa eu ver quem é o melhorzinho de vocês. Quem é que merece aqui ser curado? Não existe isso para Deus. Deus derrama a sua glória, né, para bons e maus. A glória dele é manifestada através da natureza todos os dias. E aí só um voltou. E aí Jesus, né, dá um cutucãozinho, né? Veio o leproso e falou uma pergunta: cadê os outros 9? Aí o rapaz falou: ah, não sei. Mas Jesus não estava ali julgando, porque de repente, imagine ali, devia ter um pai, né, ou uma mãe, eram 10 leprosos, sei lá, um irmão, um filho que ficou leproso e as famílias não moravam lá perto. Ele saiu correndo até chegar na casa do pai, da mãe, ou da esposa, ou dos filhos, né? Vai saber. Jesus só falou sobre a gratidão, sobre ser grato. E ele não quis condenar ninguém. Ele veio para salvar, não veio para condenar. Quem nos condena é o pecado. Jesus nos liberta e nos salva, e nos ama, e nos traz a graça e a misericórdia. Né? Então, o legal o amor que aparece aqui no Velho Testamento, diferente do grego, é o ágape, né? Que quer dizer amar, o amor que ama uma pessoa ou outra, diferente desse amor que aparece aqui nos evangelhos, que é em grego, e aí ele usa o ágape, e aí depois a gente vai ver isso aí, é uma grande diferença. Né? A palavra mandamentos, voltando aqui, né, o capítulo 9 e esses mandamentos que a gente leu, tudo aqui, a palavra mandamento é mitzvah. O men, que é o M, que é o mit, eu acho legal isso aqui, porque ele vai falar exatamente, vou escrever aqui, né, para a gente ver, e, e o M quer dizer água, né, purificar, né, é verdade. Ela fica mais ou menos assim, ó, mitzvah. Esse aqui, ó, é o M, que quer dizer verdade. Mandamento nada mais é do que um conjunto de verdade, né? Zivá, né? Que quer dizer conjunto, quer dizer agrupamento, estamos juntos, né? Vá. E aí, mix, o conjunto de verdades. E é legal isso, né? Porque toda vez que você lê a Bíblia, ela é um conjunto de verdades. É exatamente isso. Esse é o mandamento do Senhor. Às vezes a gente pergunta, nossa, o que é um mandamento? Mandamento nada mais é do que vários textos da verdade. Continuando em Daniel, capítulo 9, e aí a gente chega aí no verso 5, e aquilo que eu falei, né? E aí Daniel, ele olha e fala, ó, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel fez isso? Não.
Daniel não fez. Mas ele se coloca na brecha. Então, Deus chama o profeta e fala: ó, quem vai estar na brecha entre este povo e Deus? E aí, Isaías vai falar: eis-me aqui. Quando eu me coloco na brecha por alguém, alguém que ainda está, não enxergou da verdade do Senhor, e aí eu me coloco na brecha. Aí eu começo a orar por aquela pessoa, né, para que ela possa, né, começar a enxergar a verdade do Senhor Jesus. Mas isso nós falamos amanhã. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus faça resplandecer sobre nós a sua luz e nos traga a sua paz para hoje e por toda a eternidade. Que Deus abençoe muito o seu dia e a sua vida. Amém?